Bem, pessoal, vamos começar aqui a aula do dia 30 de março de 2020 de linguagens de programação, ok? Até agora nós vimos, cronologicamente, né, uma introdução dos critérios de avaliação de linguagem. Naquele primeiro capítulo do livro, a gente passou para a parte de evolução das linguagens, né? A gente fez um apanhado geral das principais linguagens, mostrando como cada uma delas evoluiu, ok? Depois, no capítulo 3, nós vimos a questão da descrição da sintática, da sintaxe e da semântica da linguagem de programação. Na descrição da sintaxe, nós vimos a BNF e a eBNF, que são metodologias para descrever gramáticas livres de contexto, que é a classificação na qual as linguagens de programação se encaixam, ok? A posterior nós vimos três maneiras. A gente viu primeiro a semântica de atributos, que é uma maneira de anexar semântica a uma gramática BNF, ok? Pronto, entrou aí o Diego, né? Bem, nós vimos semântica de atributos, que é a dita semântica estática, em que você anexa atributos como se fossem variáveis aos não terminais da sua gramática, ok? Em seguida, nós vimos três metodologias para a descrição de semântica de elementos de uma linguagem de programação. Nós vimos a semântica operacional, que utiliza instruções de uma máquina virtual abstrata para descrever a semântica da linguagem. Nós vimos a semântica denotacional, que faz um mapeamento das estruturas da linguagem para objetos matemáticos que são definidos através de funções recursivas, ok? E nós vimos a semântica axiomática, que utiliza lógica dos predicados para, a partir de pós-condições, calcular as pré-condições para elementos da linguagem, né? A gente viu para sentenças de atribuição, seleção e repetição. Okay? Então, tudo aquilo dali que nós vimos foi descrição, né? Tudo ali você está descrevendo aquilo ali. O que nós vamos ver hoje, ok? Inclusive eu vou botar aqui para compartilhar minha janela, certo? Nós vamos ver, está apresentando sua tela, beleza? Bom, fica aqui. Não sei por que não. Pronto, ficou legal, né? O que nós vamos ver agora está mais relacionado com o que nós vamos fazer com aquela descrição. Para que aquela descrição auxilia na criação de um ambiente de execução que vai executar a linguagem de programação, ok? Isso daí, gente, o que nós vamos ver de fato é uma visão inicial, certo? Do que seria visto numa cadeira de compiladores, ok? Nós vamos ver as fases iniciais de um compilador. Nós não vamos nos aprofundar no mesmo nível que a gente veria na disciplina de compiladores, ok? Nós não vamos aprofundar porque até não é necessário, não é o contexto. Mas nós vamos ver esse conteúdo só mesmo para contextualizar, para você ter uma noção de como um compilador vai usar, no caso, as gramáticas e as outras descrições que a gente viu para gerar código. Então você vai ter uma noção do processo, não vai ter todos os detalhes, ok? Mas, enfim, por uma cadeira ali, quem se interessar, quem for do curso de CC, vai ter que fazer essa disciplina de compiladores. Quem não for do curso de CC pode fazer como optativa. E realmente quem achar que não interessa mais nesse assunto mais detalhado, realmente não é um tema mais específico mesmo, ok? Certo? Então,
Eu vou passar aqui para os slides, eu vou desativar a câmera só para a questão de poupar a rede, né? Então vamos entrar aqui, certo? O capítulo 4 do livro do Robert Sebesta, que é justamente o que eu falei para vocês, né? Análise léxica e análise semântica, ou sintática. Análise semântica não já é mais adiante. A gente viu como é que descreve a semântica, mas não vamos construir nada a partir daquele. Fica mais a termo de conhecimento. Ok? O capítulo, certo? Vai ter essa estrutura. Nós vamos ver uma introdução de motivação. Vamos ver a análise léxica. A questão do que seria o problema da análise sintática, que nós vamos tentar resolver, né? Aí, a partir desse problema, nós vemos duas alternativas. A parte da análise léxica, gente, não tem muita, como é que diz? Não existe muitas opções. O que a gente vai ver é que as tecnologias estão maduras e você segue um caminho fixo para poder fazer um sistema de varredura para a sua linguagem. Não tem muita opção. A parte da análise sintática, na teoria, você tem várias opções. Nós vamos ver duas delas, que é a análise sintática descendente recursiva. Daí você vê o nome recursão. Você vai ver que vai ter algo em definição de função, né? E nós vamos ver a análise sintática ascendente, certo? A ascendente, nós não vamos aprofundar, mas vamos deixar claro porque acaba sendo a versão mais completa, certo? Mas os detalhes dela fogem do escopo aqui da disciplina. Mas nós vamos ver uma execução de como ela funciona, do algoritmo. Porque você, como usuário de linguagem, desenvolvedor, é bom que você tenha a noção do que é que o compilador está tendo que fazer para transformar sua linguagem em código. Agora nós não vamos fazer como uma cadeia de compiladores de ver de fato a parte de construção desses algoritmos, ok? Nisso daí, né, ó, sistemas de implementação da linguagem, né? O que são esses sistemas de implementação, né? Ou é o compilador, ou é o interpretador, ou é aquela abordagem híbrida, né, que a gente viu. Tudo isso aí. O que está implementando sua linguagem, né? Ok? Que permite que você escreva programas nessa linguagem. Só um momento aí, gente, que alguém entrou. A Fernanda. Fernanda aí entrou. Ok? Então, gente, certo? O sistema que vai implementar a linguagem de programação, né, deve analisar o código de origem, independente da abordagem de implementação. Então, olha, compilador, interpretador, híbrido, não importa, vai ter que analisar o código que você, desenvolvedor, criou, né? Ok? Quase todas as análises sintáticas são baseadas na descrição formal da sintaxe na linguagem de origem. Beleza. Então, tudo aquilo que a gente viu da BNF, de gramática livre de contexto, de como escrever um for para uma gramática livre de contexto, toda aquela descrição, certo? O compilador usa aquela descrição para implementar a tua linguagem, ok? No caso da sintaxe, é a BNF, gramática livre de contexto, né? No caso da análise léxica, que a gente vai, ainda não está meio, talvez, confuso com a diferença de uma para outra, né? A gente vai ver com calma aqui, vai ficar melhor de vocês entenderem, ok? Então, beleza, o que a gente tem que tirar desse slide é ter que ser feita a análise do código, né? Mas como é que eu analiso esse código? De trás para frente? Do meio do código final? Tem que ter uma regra, né? Ok? Vamos adiante.
É a análise sintática. Ele está botando aqui o que ele chama de análise sintática. Ele está incluindo o analisador léxico e o analisador sintático. Ok? Fica meio chato ele chamar de análise sintática uma coisa que inclui ela mesma. Então a gente pode imaginar que isso daqui muitas vezes é chamado de front-end do compilador, que a interface de também é chamado, alguns textos traduzem, vanguarda. Ok? Vanguarda, front, é o que está no começo do compilador. Certo? E essa vanguarda, esse front-end, consiste em quê? De um analisador léxico, né? E de um analisador sintático. Esses caras estão intimamente ligados, né? Até por isso ele acaba querendo chamar essas duas coisas de análise sintática. Não está errado, ok? Mas só para ficar um pouco claro, você entender que essa análise sintática que ele está falando, na verdade, é a vanguarda ou front-end de um compilador, certo? E essa vanguarda e esse front-end de um compilador é formado pela análise léxica, também conhecida como varredura. Certo? E o analisador sintático, ok? Perfeito? Então, porção da análise sintática, porção da vanguarda, porção do front-end de um processador de linguagem quase sempre consiste de duas partes. Processador de linguagem, a gente viu que é um compilador ou interpretador, ou a mistura dos dois, né? Interpretador. Ok? Então a porção front-end de um compilador interpretador quase sempre consiste de duas partes. Aí vamos ver o que são essas partes. O analisador léxico, construções de linguagem de pequena escala, com nomes e literais numéricos. Ok? Analisador sintático, né? Ou parser, construções de larga escala, com expressões, sentenças e unidades de programação. É uma analogia meio, como é que diz, acochambrada, por assim dizer. Mas você imagina que o analisador léxico são os tijolinhos da casa que forma o compilador. É a tijola, é as colunas, é a telha. São pequenas partes, né? E a análise sintática é como se fosse as instruções para subir as paredes, para montar um banheiro, para montar uma cozinha, entendeu? Então, a análise sintática são as regras que me dizem como eu posso combinar os nomes ou literais ou as construções de pequena escala para formar algo de larga escala, que é o programa. Ok? Tudo bem? Então, por exemplo, ó aqui um exemplo. O formar as regras de como eu posso nomear uma variável. Quais são as regras para nomear uma variável em C, C++ ou Java e na maioria da linguagem, certo? Uma variável nessa linguagem, elas são os identificadores. Tudo bem? Eu posso ter uma variável assim, um soma, eu não posso. Certo? Eu não posso, porque a regra diz que
Variável tem que começar com letra. Aí depois pode ter qualquer combinação de letra ou número. Certo? Eu posso ter uma variável assim, ó. Soma em inglês, né? Mais AB. Eu não posso. Porque as regras da linguagem me dizem que o operador mais não pode fazer parte do nome da variável. Essas regras estão me dizendo como que eu crio o tijolinho que é o identificador. Isso é baixo nível, isso é pequena escala. Isso aqui é léxico. Ok? E o que seria em alta escala, em larga escala? Seria, uma vez que eu tenho um identificador bem definido, como é que eu faço uma soma de dois números e guardo um identificador? Eu faço algo assim, ó. Identificador é igual a 1 mais 2. Eu não posso fazer identificador mais igual. Eu não posso fazer isso. O identificador mais 1 igual a. Mas é só um ponteiro. Vamos esquecer ponteiro por enquanto, né? Isso aqui me diz que não faz sentido. Eu estou pegando um valor e botando no valor. Entendeu? Então, o formato de como eu uno os tijolinhos à estrutura léxica é a sintaxe. E a gente já viu nos rebrandings da gramática que como é que eu controlo isso aqui? Expressão igual a expressão operador termo. Ou termo. Né? Termo. Todas aquelas regrazinhas determinam que nunca eu vou ter uma sentença nesse formato aqui sendo derivada dessa gramática. Para quem quiser acompanhar, página 192, isso mesmo. Ó, Fernanda, bem lembrado aí, porque ele vai mostrar código daqui a pouco. E nós vamos ver a questão do livro. Então, a Fernanda observou aí. Esse capítulo ele começa na página 190, né? E nós estamos aí na 1923, né? Então nós estamos vendo isso aí. Tudo bem? Lembrando que o livro está disponibilizado aí, né? O livro tinha na biblioteca. O que não faltam são meios aí de você acompanhar pelo livro. Tudo bem? Entendido aí, gente? Deu para ter assim, então, léxico, né? O que é um tijolinho, né? Um tijolinho léxico, né? Nós vamos ver que tem um nome especial, ok? Mas eu acho que o importante desse slide é a gente ter visto essa diferença. O que é o nível léxico e o que é o nível sintático, ok? Qual é a vantagem de usar a BNF para descrever a sintaxe, né? Lembrando que a sintaxe, gente, já é a união dos elementos definidos no nível léxico, né? Dos tijolinhos. É o formato de uma expressão, o formato de um for, o formato de um switch, né? A BNF fornece uma descrição da sintaxe que é clara e concisa, tanto para os humanos como para o sistema de software. Sistema de software vão ser os compiladores da vida. Então lá na BNF você consegue entender o formato da cadeia. Às vezes você olha para um BNF, você já sabe ali o que aquela linguagem vai ser gerada, né? E outra coisa, o bom da BNF é que se você fizer toda a sua descrição da linguagem na BNF e der direitinha tudo, respeitando as regras da BNF, serve como base para a construção do analisador sintático. E muitas vezes você fornece só a descrição e tem um programa auxiliar que transforma essa descrição já no analisador sintático. E essa transformação já é automática. Então você muitas vezes vai fazer um compilador, você tem na BNF descrita, você já consegue gerar, às vezes automaticamente, a vanguarda e o front-end de um compilador. Certo? E implementações baseadas em BNF são relativamente fáceis de manter, porque todo mundo entende
assim, é uma coisa que já está consagrada, né? Nós vimos que nem sempre foi assim, né? Se vocês se lembram lá no capítulo de evolução, a gente viu que lá no comitê do Algol, naqueles primeiros ali, quando o pessoal começou a usar a BNF, o pessoal começou a... Muita gente ali virou a cara, disse, não, isso não é uma boa, né? Mas com o tempo acabou se consolidando. Tudo bem? Aí por que a gente separa essa questão da análise léxica e da análise sintática? Ok? Por que a gente separa a questão dos elementos mais básicos da minha linguagem dos elementos que já são combinação de outros elementos mais básicos? Ok? Teoricamente, você poderia fazer o compilador com tudo isso misturado. Ok? Poderia. Você podia chegar para um aluno muito bom que fez FUP excelente, já passar para ele resolver um problema e ele conseguir lá fazer o código dele misturando tudo isso aí e funcionava, certo? Mas pensando na manutenção, na otimização, né, e até na organização em termos de engenharia de software do código, o que se percebe é o que é o seguinte: para manter a simplicidade do código, né, eu pego uma parte que é bem simples, que é bem consolidada, que é bem entendida e que não tem muita opção. Que parte é essa? Análise léxica, que são bem menos complexos, certo? E vou tratar primeiro. E resolvo primeiro. É como você resolve qualquer programa que você vai fazer, qualquer exercício de programação. Você trata as partes mais simples primeiro. Então você separa o front-end, a análise léxica e sintática, para poder tratar primeiro a parte mais simples, que é a parte de análise léxica. Ok? Ela é, em termos de código, a mais simples. Mas a análise léxica é a única parte do compilador que literalmente vai ler cada detalhe do teu código-fonte original. Depois da léxica já tem para análise sintática uma versão já mais organizada do teu código. Entendido? Então, além de ter a vantagem de separar a análise léxica para ela ficar mais simples de entender lá no início, eu posso, como está um código separado do resto, trabalhar para otimizar esse analisador léxico. E como ele é onde que lê teu código inteiro, se ele executar bem rápido, certo? Eu posso passar muitas vezes código muito grande e ele continuar sendo rápido, né? Então permite eu pensar nele como uma coisa independente para otimizar, certo? Partes do analisador léxico, gente, às vezes podem não ser portáteis, mas em geral o sintático sempre é. Como assim? Eu vou fazer o teu código, vamos imaginar aí, teu código fonte original, teu programa lá em C, em Java, seja lá o que for, ele tem um arquivo de texto, né? Tudo bem? Ele entra no analisador léxico. Tudo bem? E ele é totalmente varrido. Aqui entra texto, né? Ó. Tá até aqui. Não é porque a extensão seja TXT, não. É para mostrar que entra texto. Esse analisador léxico, ele vai gerar, nós vamos ver daqui a pouco, que são marcas ou tokens, né? Para o analisador sintático, né? Ok. E esse cara vai gerar para o back-end do compilador as árvores. Que árvores? Aquelas árvores que a gente viu. Você não tem para uma derivação gerar uma árvore?
Perfeito. Aí, gente, é o seguinte. Na parte de um compilador, analisador. Essa parte aqui, ó, de ler um arquivo de texto, como é que eu leio um arquivo de texto? Vai depender do SO que eu estou usando. Né? A parte, como é abrir um arquivo de texto no Windows, é diferente de abrir em C. Abrir no Windows é diferente de abrir no Linux. Ah, professor, mas se eu estou fazendo um compilador em Java, tudo bem. Tende a ser parecido, mas até a barra, a posição do barra, o caminho do diretório, que no Linux é barra, né? E no Windows tem C2 pontos. Tudo isso depende do SO. Então essa parte aqui depende do SO. Das primitivas que o SO forma para fornece para ler o sistema de arquivo, né? Essa parte aqui não. Essa parte aqui só depende da linguagem, que são as marcas da linguagem. Então, às vezes, eu quero fazer o mesmo compilador para rodar no Windows e no Linux. Isso chama portabilidade. Certo? Ao fazer essa separação, eu posso fazer o mesmo analisador sintático para o Windows e para o Linux, e para cada sistema fazer uma versão do analisador léxico. Ok? Então são esses três fatores aí que motivam a separação da análise léxica e sintática. Simplicidade, eficiência e portabilidade. Tudo bem? Adiante, vamos começar a pensar aí nos tijolinhos, né? Na parte mais como é que a gente diz? Mais baixa escala, né? Aí tem uma palavra aí que é meio estranha. O analisador léxico é essencialmente um casador, né? Que na verdade do inglês é um match. O que é casar no mundo do software? É você pegar dois componentes e dois elementos, dois objetos, duas variáveis e verificar se eles são correspondentes. Ok? O que é que vai ocorrer? Tu vai descrever um padrão, certo? E tu vai verificar se as cadeias de caracteres casam com o padrão. Certo? Como é que eu descrevo um padrão? Nós vamos descrever o padrão através das expressões regulares. Tudo bem? Então, o analisador léxico é essencialmente um casador de padrões para a cadeia de caracteres. Um analisador léxico serve como o passo inicial. Para quem? Para o analisador sintático. Ele vai ser chamado pelo analisador sintático, né? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai coletar caracteres de onde? Da entrada. Onde é quem é essa entrada? É o código que está fornecendo. O código fonte. Então ele vai lendo caracteres da entrada, só que ele vai tentar juntar esses caracteres de uma maneira lógica, certo? Em que ele atribui códigos internos de acordo com sua estrutura. Então ele vai tentar categorizar as sequências de caracteres. Ok? E esse tijolinho nós vamos chamar de lexema, que é a unidade da análise léxica. Certo? Então, para cada lexema, vai casar com uma categoria. O lexema ele casa com categoria. E a categoria ela é chamada de token. Certo? Ok? E
E aí, professor, como é que a gente veria isso? Olha só. Olha só, vamos fazer aqui um exemplo, ou até pegar o próprio exemplo do livro. No livro, ele dá esse seguinte exemplo aqui, ó. Resulte, tudo bem? Igual a old sun, tudo bem? Menos valor, que eles chamam de value, sobre 100 ponto e vírgula. Ok? A análise léxica ela vai começar aí. O que é que ela vai fazer? Ela começa bem aqui, ó. Nessa posição. Então você imagina que essa é meio assim, é uma aproximação, mas você imagina que é como se fosse um vetor de caracteres, a entrada, entendeu? Cada caractere ocupando uma entrada. Ou uma posição. Então ele vai lendo. Ele vai capturar o R. Rapaz, o R. O que é que o R pode ser? Rapaz, eu acredito que o R é uma variável. Ok? Então ele vai lendo o R. Ele lê R, lê E, lê S, lê U, L, T. Chegou aqui. Certo? Pergunta. Isso aqui pode fazer parte da variável? Não pode. Então ele chegou aqui, leu result. Ao que é que ele vai dizer? Result, gente, é um identificador certo? E result tem como lexema o próprio nome da variável. Tudo bem? Então ele foi agrupando, né? Foi agrupando até formar uma variável. Quando é que ele soube ter uma variável? Quando leu lá o operador igual. Aí quando volta, avançou, né? Chegou no igual. Aí o que, que ele vai dizer? Rapaz, o igual, ele é um operador de assign em inglês, né? Atribuição. Cujo lexema é o próprio igual. Só que como só existe uma atribuição, uma maneira de fazer atribuição, eu não precisava nem guardar esse lexema, né? Ok? Aí audição. Ele começa a ler aqui. Rapaz, começa com letra. Então vou lendo. Vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Leu. Chegou bem aqui. Aí o que é que ele acha? Um operador. Pode fazer parte do nome da variável? Não, não pode. Aí o que é que ele faz? Ó, isso aqui vai ser o quê? Identificador. Cujo lexema é ou de são. Aí você de professor, tanto aqui, ó, quanto aqui deu a mesma coisa, tá? Isso é uma categoria. Isso é um token. Certo? A mesma categoria pode ter várias ocorrências da mesma sentença, né? Aí, ó, esse operador aqui, ele vira um operador, como é que ele chama? De subtração. Aí é único, só existe um operador de subtração, né? O que é que ele vai ler agora? Começa aqui, ó. Né? Aí o que é que ele vai fazer? Vai ler. Opa! Chegou em outro operador. O que é que eu faço? Novamente,
vai ser um identificador cujo lexema é o quê? Valor. Entendendo? E o operador vira o quê? Vira um operador de divisão. Que eu não preciso para esses operadores que são únicos ficar guardando sempre o lexema. Agora aqui tem um caso especial, diferente, ó. Ele vai começar a ler isso aqui. Aí vai dizer, começando com 1, que é o caractere 1. Isso pode ser uma variável? Isso não é uma variável. Está começando com 1. Isso vai ser um número, que ele chama de inteiro literal, cujo lexema é a representação do número 100. Tudo bem? E por último, eu não vou mostrar, mas teria lá o operador ponto e vírgula, né? Então isso aqui, ó, são as categorias dos blocos de construção de mais baixo nível da minha linguagem. Cada categoria pode ter pelo menos um lexema, né? Mas se for, por exemplo, identificador ou número, pode ter vários lexemas. Então é isso que ele está produzindo. O que é que isso o analisador léxico gera? O que é que o analisador sintático ia receber? Ele ia receber isso aqui, ó. Ident igual ident menos ident barra int literal, né? Ponto e vírgula. Aí isso daqui, porque ele quer saber, não quer saber qual é a variável específica. Ele quer saber se isso aqui está dentro das regras da gramática para gerar uma expressão. Se a gente fosse ver lá em expressão, que é a gramática da expressão, a gente ia conseguir deduzir isso aqui. Então, vai estar de acordo com a gramática da expressão. Ok? Então, basicamente, isso aqui é o parser, né? Que vai chamando o analisador léxico para ir gerando a sequência de tokens ou marcas, né? Também são conhecidos como marcas. Tudo bem? Agora a questão é como é que eu descrevo o que é uma variável, o que é um número. Aí eu tenho que usar a expressão regular. Certo? Mas vamos aqui adiante. Ó. Dado o exemplo aqui, né? Vamos ver aqui. Ó. O analisador léxico é normalmente uma função chamada pelo analisador sintático, quando ele precisa de um token. Então o analisador sintático vai pedindo e ele vai lendo até retornar uma das categorias, né? Ok? Existem 3 abordagens para construir um analisador léxico. Quais são essas 3 abordagens? Escrever uma descrição formal dos tokens e usar uma ferramenta de software que constrói analisadores léxicos dirigidos por tabela, que recebem essa descrição. O que é essa descrição formal? Expressão regular. Ok? Essa é a abordagem mais profissional, viu? Outra abordagem. Projetar um diagrama de transições de estado que descreva os padrões dos tokens da linguagem e escrever um programa que implemente o diagrama. Em geral, essas duas maneiras elas estão interligadas. Ok? Porque quando você descreve a expressão regular, o que existe é um software que automaticamente, lendo a expressão regular, cria esse segundo caso.
Mas se você não quiser criar automaticamente, você vai manualmente e programa um último caso, né? E a terceira opção, descrever um diagrama de transições de estado que descreva os padrões do token da linguagem e construir manualmente uma implementação dirigida por tabela, certo? Então você pode, essas duas abordagens são semelhantes no sentido que essa aqui é só o programa e essa aqui vai ter uma tabela que pega um programa que é geral e a tabela que direciona a execução do programa geral. Ok? Como é que eu faço? Qual é a mais profissional? Essa primeira. Que existe um software que é o Lex que nos permite fazer isso aí. Tudo bem? A questão é que para fazer essa primeira tem que saber a expressão regular. Certo? Opa! Uma mensagem aqui. A Fernanda perguntou, não respondi, né? Qual é o problema dessa parte de usar a expressão regular? Como a disciplina é muito. A turma é muito heterogênea, tem gente de vários cursos, eu não sei se antes nas cadeiras do seu curso você chegou a ver o que é uma expressão regular. Certo? Então fica um pouco difícil a gente mostrar essa abordagem e mostrar uns exemplos lá no Lex. Ok? Mas a gente pode mostrar uma visão geral do que é uma expressão regular e a partir disso aí mostrar como é que a gente poderia construir. Então eu vou mostrar aqui um resumo rápido do que é uma expressão regular para vocês terem uma noção de como é que a gente descreve esses elementos léxicos, essas essas categorias, esses tokens da linguagem de programação. Ok? Como é que a gente faria isso? Eu vou abrir aqui uma parte aqui em branco, né? Olha, uma expressão regular, ela vai ter um alfabeto. Eu acho que é o sim. Esse alfabeto são os conjuntos de caracteres que eu posso usar, né, para construir minha expressão regular. Eu posso ter um alfabeto que são as letras minúsculas. Eu posso ter um alfabeto que é o número 0 e 1. Eu posso ter um alfabeto que é as letras minúsculas e as letras maiúsculas. E por aí vai. Okay? E dado esse alfabeto, eu vou ter 3 maneiras de agrupar. Eu vou ter, primeiro, não maneiras, né? Maneiras de construir novas expressões a partir do alfabeto. Ok? Vamos considerar esse alfabeto aqui das letras, certo? Dado uma letra qualquer, se eu tiver o asterisco, isso é um padrão que casa a cadeia que só tem uma letra, a cadeia que tem 2, que tem 3, que tem 4 e assim sucessivamente. Inclusive, aqui no começo eu não falei, mas é também uma cadeia que casa a cadeia vazia, né? A ausência do ar. Isso é o famoso feixe de Kleene. Certo? Outra maneira é colocar a alternância. Esse padrão A ou B vai casar a cadeia A e a cadeia B. Tudo bem? E por último, eu vou ter os parênteses. É o parênteses ou tem outro? Não. Feixe de Kleene, parênteses. Tem outros mais avançados, certo? Mas, a princípio, são essas 3 coisas aí. Ok? Aí um exemplo disso. Certo? Olha só essa expressão regular. A asterisco B. Isso representa a cadeia B, a cadeia AB, a cadeia AAB, a cadeia
A, B e assim sucessivamente. Isso representa a cadeia BA? Não. Tá entendendo? Porque eu pude unir duas expressões e delas tirar quais são as cadeias que eu posso gerar, né? Ok? Aí outra aqui, ó. A asterisco B, que a gente já sabe o que é, ou, certo? B, A asterisco. Tá vendo? Ou? Isso aqui, a gente já sabe o que é. Então, essa expressão, ela casa com todas essas cadeias aqui. Mas ela também casa com BB, com BBA, com BBAA, com BBAA e assim sucessivamente. Então esse símbolo aqui é como se eu estivesse unindo o conjunto de duas expressões regulares. Ok? O parênteses, gente, é para dar prioridade. Por exemplo, AB asterisco, né? C. Esse asterisco ele está atuando em AB. Então vai reconhecer C, ABC, AB, opa, vou apagar aqui para ficar mais AB, ABC, AB, ABC. Por quê? O AB está atuando em toda essa parte. Entendeu? Então isso é o básico da como é que diz? De expressão regular. Como é que eu usaria isso para representar um lexema? Olha só. Eu vou dizer qual alfabeto. Qual é o alfabeto que a gente usa na linguagem? A, Z, Azão, Azzinho. Certo? Os números, os dígitos de 0 a 9. E os operadores, né? E assim sucessivamente. O que pode ser uma variável, um identificador? Tem que começar com uma letra, seja maiúsculo ou minúsculo. Aí eu uso o seguinte artifício, eu digo, ó, que letra? Aí eu coloco igual isso aqui, ó, A, ou B, ou C, ou D, até o Z, né? Ou Azão, Bzão, Czão, até o Zzão. Tudo bem? Letra representa qualquer ocorrência de um caractere alfabético, né? Maiúsculo ou minúsculo. Eu posso dizer que letra é... Eu boto colchetes e boto essas faixas de valores assim, só para simplificar. É a mesma coisa. Ok? E eu posso dizer que int, não vamos chamar de int não, vamos dizer número. Como é que é número? Aí olha, ver se vocês entendem essa notação. 0 a 9, certo? 0 a 9 é asterisco. 1. Número é a ocorrência de 0 a 9 e o asterisco nenhuma vez. 0, 1, até o 9 é número. 100. Aqui o 1 e duas vezes o que está aqui dentro, que é o 0. Ok? Então eu vou dizer agora que identificador é igual a letra que é o que eu defini aqui em cima, seguido de letra ou número asterisco. Entendendo? Então é assim com a expressão regular que eu consigo descrever
Opa, alguém perguntou alguma coisa? Ó, Diego, vamos lá. Então, no caso de aparecer asterisco, o zero pode aparecer várias vezes. É verdade. Ó, o asterisco, se for zero asterisco, no caso aqui, eu estou botando, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 asterisco. Então é qualquer um desses, um atrás do outro. Então pode ser o 0, pode ser o 00, o 000, pode ser o 0 a primeira vez, aí depois o 4, o 5, o 0 de novo. Então eu tenho esse conjunto ali dentro, de 0 a 9, e eu posso ir pegando desse conjunto quantas vezes eu quiser. Inclusive nenhuma vez, se eu quiser. Entendido? É isso que o asterisco faz. Então eu posso descrever um identificador assim, um número dessa forma, certo? Eu posso descrever os tokens da linguagem desse nível mais básico, passar para um programa e esse programa criar o analisador léxico. Entendido? É uma das opções, certo? Mas, para a gente não se aprofundar muito nessa parte de expressão regular, porque, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa, né? Nós não vamos se aprofundar muito, ok? Na parte de expressão regular. É um negócio interessante e tudo mais. Lá, quem for fazer compilador, alguma coisa, e se interessar por essa parte, por esse assunto, lá em compiladores a gente mostra isso aí com mais detalhe. Mas não precisa muito disso aí não, viu? Porque nós vamos entender, é só você saber que existe como descrever os tokens de uma linguagem, certo? Mas o que é que a gente vai ver? A gente vai ver essa questão do diagrama de estados, certo? Que mesmo que a gente use expressão regular, por detrás dos panos, quem gera o analisador léxico vai criar um diagrama de estados. O que é um diagrama de estados? Um diagrama de transição, aí vem a palavra chave, né? Transição de estados é um grafo dirigido. Professor, o que é um grafo? O grafo tem definições formais, belas, matemáticas, mas é umas bolinhas ligadas para o tracinho. Certo? Não tem outra cor. Uma bolinha ligada para o tracinho. Ok? Agora o que acontece? Ele é um grafo dirigido. Certo? O que é que significa ser um grafo dirigido? Esses tracinhos têm direção. Tá vendo? Na verdade não são tracinhos. São setinhas. Se eu não tiver dirigido, significa que qualquer caminho é possível. Eu posso ir desse nó para esse e vice-versa, se eu não tiver a direção. Mas eu estou tendo a direção. Então isso determina o caminho a ser seguido. Ok? E o que é que eu faço? Cada um desses nós, a bolinha eu chamo de nó, eu posso identificar com um número, que é o número do estado, né, do meu grafo dirigido. Certo? Então eles são rotulados. Os arcos são rotulados com caracteres de entrada que causam as transições. Quais são os caracteres de entrada? Um A, um B, um 0. A gente vai ver isso com mais detalhe aí, certo? Um arco pode incluir ações que o analisador léxico deve realizar quando a transição ocorrer. Ok? Como assim? Vamos ver aqui a nota que eu estava fazendo. Não foi nessa. Pronto, aqui, né? Olha só. Digamos que eu tenha... Vamos pegar uma expressão regular bem simples, né? Vamos pegar a expressão regular AB.
Essa expressão angular, ela só casa com uma cadeia. Qual é a cadeia? AB. Entendido? Como é que seria um diagrama de estados para representar essa expressão angular? Eu ia ter um estado inicial, que eu boto esse símbolo aqui, né? Esse estado inicial, tratando A, eu ia para um estado intermediário. E tratando B, eu iria para um estado que eu boto um ciclo dentro do outro, que é um estado final. Certo? Então, essa expressão angular, ela é representada por esse diagrama de estado. E tem provado aí que toda expressão angular, ela vai ter um diagrama de estado correspondente. Claro que o formato vai mudar, né? Por exemplo, olha só, gente. Vamos botar uma expressão angular mais complicada agora. A, tudo bem? B asterisco e C. Cadê esse que aceita? AC, é o B escolhido de uma vez. ABC, A, B, B, C, A, B, 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 C. E aí vai, né? Como é que seria o diagrama de estado? Estado 0. Leria A. Chegaria no estado 1. Aí, olha o que é que tem aqui, ó. B. Esse estado, ele pode ler B várias vezes e ficar no mesmo canto. Tá certo? Aí termina não. Aí sim termina. Ok? Por quê? Porque aí, para finalizar, tem que ler um C. Porque se não tivesse o C, ele leria A, B e não seria a expressão regular. Então é só você ver que dá para criar um diagramazinho desse para cada uma dessas cores, né? Se eu fizer assim, ó. A, olha só. B ou C, seguido de um A. Cadê esse que aceita? A, B, A, C, A. Aí você vê intuitivamente como é que seria o diagrama. Estado 0. Leu A. Aí tem uma opção, né? Ó. Ele vai para o estado 1. Esse estado 1 vai passar para dois estados, ó, gente. Um seria o caminho B e o caminho C. E esses caras, depois, ambos lendo A, chegaria no estado final que é de aceitação. Mas eu nem preciso fazer assim, ó. Eu posso fazer assim, ó. A vai. Olha aqui. B e C vão para o mesmo estado. Que ao ler A de novo vai para... Opa! Botei aí um estado com numeração a mais. Estado 2, né? Ao ler A vai para o estado 3. Então dá para entender, gente, o que é esse diagrama de estado? Esse diagrama de estado nada mais é do que uma representação. Aí como é que eu faria para representar um identificador? Como é que é uma variável? A gente viu que o identificador é essa regra aqui, né? Lê uma letra e depois lê letra ou número. Aí eu podia fazer assim, ó. A, né? Para ficar 100% correto, tinha que ser feito assim, ó, gente. A, B, C, todo mundo indo para outro estado. Mas para não ficar muito poluído,
nós tomamos a liberdade de fazer assim, ó. Aí coloca entre parênteses, ó. De A prazer, de razão prazer. Ok? Aí esse cara, ele vai poder depois disso ler de 0 a 9 sei quantas vezes, e também de Azinho, prazerzinho, e de Azão, prazerzão. E esse cara fica de final, né? Ok? Porque eu posso ter uma variável que é só uma letra, né? Certo? Eu podia fazer mais extenso, podia ir para um lado, para o outro, certo? Mas aqui já dá uma representação. Então você nota que existe um diagrama. Será que eu consigo fazer um programa que simula esse diagrama? Eu não poderia ter uma variável que me diz, olha, o estado é tal. Se ler o A, vai para o estado 1. Se não for A, não vai para nenhum estado. Se eu, por exemplo, esse caso aqui, ó, o AB, o meu programinha ia fazer o seguinte: estado inicial 0, leu A, if leitura igual a A, estado passa a ser 1. Mas se eu estou no 0 e a leitura é B, não tem transição, então dá um erro. Entendeu? Então, dá para você imaginar um programinha que implementa esses diagramas de estado. Certo? E o que acontece é isso. O analisador léxico, ele vai ser um programinha que implementa todos esses estados de todas as categorias lá da linguagem de programação. Ok? Certo? Aí, ó. Em muitos casos, eu já falei esses lá. É isso que o diagrama de estado é. Então ele vai ser uma representação de um programinha que você pode usar para reconhecer uma categoria dos elementos da linguagem. Ok? A análise léxica, em muitos casos, as transições podem ser combinadas para simplificar o diagrama de estado. Então, em vez de ter uma transição para cada letra, eu combino tudo do A para o Z. E para cada dígito, eu combino tudo do 0 para o 9. Então, ali naquele exemplo, ao reconhecer o identificador, todas as letras maiúsculas e minúsculas ficam equivalentes, né? Ficam na mesma caixinha. Ok? Isso eu posso chamar de uma classe de caracteres. Aí eu posso dizer que é isso, ó. Opa! Letra A, Zzinho, né? Azão, Zzão. Ah, isso aqui não é assim não, porque eles dão a entender que é seguido, né? Mas eles estão no mesmo nível. Quando eu digo isso, eu posso ter lá no diagrama que faça isso aqui. Lê uma letra e foi para outro estado. Da mesma forma, existe a classe dos dígitos, né? Que é 0 a 9. Eu posso chamar isso de dígito, né? Ok? Isso daí já ajuda bastante a construir o meu analisador léxico, certo? As palavras reservadas e identificadores podem ser reconhecidos junto. Por exemplo, if. Eu poderia ter o diagrama que é desse jeito, ó. Lê o i, né? E lê o f. Mas o if nunca muda, certo? Então o que é que eu podia? Primeiro reconhecer o if, como eu reconheceria um identificador, e depois consultar uma tabela para saber se aquele nome é uma palavra reservada. Aí eu emitiria a marca adequada. Ok? Nisso daí, nós vamos ver um exemplo aí de um programinha que implementa, certo?
Esse programinha, para quem quiser acompanhar, ele vai estar na página, ele começa na página 195, certo? Esse programinha, ele implementa um analisador léxico para aquela linguagem de expressões. Expressão mais expressão, ou expressão mais termo, né? Termo, fator, todo aquele exemplo, certo? E o que é que ele usa? Olha só, ele vai usar uma funçãozinha getChar. O nome já diz o que é que faz, né? O que é que o getChar faz? Lembre que lá no começo eu disse que a leitura, né, ó, é caractere por caractere. Então o getChar pega um caractere da entrada. E vai usar onde esse caractere, gente? Vai botar no diagrama de estado, para saber para que estado vai. E para saber nisso qual categoria está sendo reconhecida, né? Então o getChar obtém o próximo caractere de entrada do programa de entrada e coloca na variável nextChar. E determina a classe do caractere de entrada e coloca na variável charClass. Qual é a classe caractere? Se é uma letra ou dígito. Qual a variável que vai dizer se o caractere que está em nextChar, que acabou de ser lido, é uma letra ou dígito? A variável charClass. Ok? Só que eu estou construindo, eu estou lendo de um por um e estou botando as transições no estado, mas só quando eu chegar no estado de aceitação final é que eu vou ter o token, a marca, né, com o lexema. Aí o que é que eu faço? Eu uso uma funçãozinha addchar, certo? Que coloca o caractere de nextChar no lugar em que o lexema está sendo acumulado, que é chamado lexema. Okay? Então ele vai fazer a transição getChar e vai anexando do lexema o nome da variável que está sendo criada, o número e por aí vai. Ok? E tem mais uma função lookup, que é só para saber o seguinte, é para reconhecer um if. Esse if eu estou reconhecendo como identificador, mas será que não é uma palavra reservada? Aí ele vai lá e consulta numa tabela e vê se é uma palavra reservada. Então são esses programinhas aí. Nisso daí, gente, olha só isso daqui. Certo? Isso é uma representação simbólica, né? Usando o diagrama de estado do que seria o código que está lá no livro. Que nós vamos ver o código também. Mas vamos dar uma olhada aí nessa representação, certo? Vou até fazer o seguinte. Vamos pegar o exemplo do livro. Pode até não ser um bobo, porque eu acho que é um exemplo muito longo, mas a gente vai tentando aqui. O que é que eu fiz lá no começo? Vamos lá. Resulte é igual old sum menos value sobre 100 ponto e vírgula. Ele lê de um por um. Certo? Então ele vai fazer o getChar. O getChar vai retornar quem? R. Certo? Ao ler o R, ele faz addchar. Então ele vai ter um lexema. Deixa eu até botar aqui um lexema. Deixa eu botar aqui. Ele está no R, né? O lexema começa a ter o R. Tudo bem? Ah, o que é que ele fez? Ele saiu do início até ID. E o que é que ele vai fazer?
ele vai ficar chamando get char de deixar, get char de deixar, get char de deixar. E toda vez que ele chama isso, o que é que acontece com a setinha aqui, ó? Avança uma posição, vai avançando uma posição. E com isso, lexema vai crescendo. Inicialmente era R, passa a ser RE, passa a ser RES. Tá vendo? Ele vai fazendo e vai crescendo. Tudo bem? Até chegar a um ponto que não é nem letra disto. É o que? É outra coisa. É o igual. Mas o que é que ele faz nesse ponto? Ele vai chamar uma ação do estado da aceitação. E qual é a ação? Lookup lexeme. O lexeme no final vai ter o que, gente? O lexema no final dessa brincadeira toda vai ter result. Aí ele vai ver lookup. Result parece uma palavra reservada da linguagem? É if, for, while? Não parece. Certo? Então ele simplesmente vai retornar identificador cujo lexema é result. Meu result ficou parecendo tudo menos um result. Tá vendo? O que é que ele faz em seguida? Bem, pessoal, se ele retornou, ele volta para o início. Certo? Aí lá no início ele vai ver que tem o igual, né? Não é nem letra nem disto. Então ele vai para esse estado aqui desconhecido. Aí o que é que o desconhecido faz? Chama lookup. Aí lookup vai retornar que é um operador de igual. Aí ele retorna esse operador. Perfeito, avancei, gente. Aí para onde é que eu vou aqui agora? Eu vou para o O. O O, ele entra aqui nesse mesmo esquema de novo, vai fazer a mesma coisa, vai montar o lexema e retornar o identificador. Né? Mesma coisa para o menos. O menos não começa nem com letra nem com dígito. Vem para cá para o desconhecido, vai ver que se trata de um operador e vai retornar o operador. Ok? Valor vai retornar identificador. O sem é que é diferente, né? O sem ele vai ler dígito, vai ler vários dígitos. Quando não for mais dígito, ele retorna int-link. Ok? Então, esse daí, gente, é o esquema de um analisador para aquela linguagem simples de expressões. Ok? Tá faltando alguma coisa? Olha, o que ele está resumindo bastante, certo? Ele está resumindo bastante isso aqui, ó. Essa transição aqui. Essa transição vai poder representar os operadores e, se eu não me engano, o abre e fecha parênteses e o ponto e vírgula. Ele podia ter botado um estado intermediário para cada um desses, né? Mas para ficar mais simples, ele botou esses troços na tabela, porque eles não variam, e botou lá no lookup. Ok? Esta é a... como é que diz? O diagrama de status para um analisador léxico simples de expressões aritméticas, de acordo com aquela gramática que a gente usou várias vezes como exemplo. Aí, fosse executar, ó, aí ele diz aí para a gente mostrar o código front.c, que está na página 195 a 199, e executando esse front.c usando aquele sum com intercepto total, olha o que ele vai fazer, ó. Next token é 25. 25 vai ser o código de quem? Do A parênteses. O lexema é A parênteses.
Ó, tem duas variáveis, né? Ó. O próximo código da variável 11 ou da variável 11, ó, aparece aqui também, ó. Ele usa o mesmo código para representar as variáveis, que é identificador, né? Ok? E óbvio, tem um token final que é o end of file. Certo? Então, com isso daí, está à vista a análise léxica, certo? O código implementa esse diagrama aí, certo? Eu vou fazer o seguinte, esse código ele tem muito detalhe, vamos passar por ele, como é que a gente diz, passo a passo, na aula que vem, ou eu mostro logo isso? Acho que eu vou mostrar logo, né, gente? Vou mostrar logo porque fica mais como é que diz? Fica mais redondinho. Eu vou mostrar esse código aqui. Isso aqui da outra aula. Porque eu acho que dá para entender. Não precisa... em 15 minutinhos nós mostramos esse código aí. E a aula, o videozinho já fica conciso aí, né? Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Tá ali, ó. Esse código, gente, ele tá no livro. Você pode simplesmente recortar e colar lá se você tiver acesso a como é que diz? A versão em PDF do livro. Recorta, cola. Daqui a pouco eu mostro como compila. Certo? Esse código ele é uma representação desse diagrama aí. Tudo bem? Olha como é que ele é representado. Certo? Front.c, né? Essas cores do C, é um código em C. O que é o char class? Char class vai dizer qual é a categoria. Quais são as categorias? Letra ou dígito. O lexema. O lexema, gente, é o que eu estou montando aqui, ó. Vai ser, no caso dos identificadores, o nome da variável e, no caso do número, a representação do número. Esse programinha simples, ele bota uma limitação. O lexema, no máximo, 100, né? Next char é o que está sendo lido, né? O comprimento é quantos desses 100 aqui estão sendo usados. O token, next token, certo? Aí isso aqui é cor do C para abrir o arquivo. A função addchar vai colocando dentro de lexeme o que está sendo lido. A função getChar vai ler o próximo caractere. Aí chega uma coisa básica, viu, gente? Olha aqui, isso ele não tinha falado no texto. Na minha linguagem, como na maioria das linguagens, gente, espaço em branco não tem significado. Certo? Então ele simplesmente vai pulando os espaços em branco. E vai ter a função principal lex que é invocada. Aí, ó, as classes caracteres: letra, dígito ou desconhecido. Tá aqui, ó. Letra, dígito ou o que eles chamam de desconhecido, que na verdade são os operadores. Os tokens, né? A categoria: o inteiro vai ter um código 10, o identificador vai ter código 11, o operador de atribuição código 20 e assim sucessivamente. Ok? E ele faz esse define para eu não ter que ficar usando código, né? Eu poder usar um nome mais compreensível. Então aqui a função main. A função main nada mais faz do que abrir o arquivo front.in. Ao abrir o arquivo front.in, chama um getChar para ler o caractere, que a gente vai ver o que é que ele faz. E em seguida chama o sistema de varredura, o armazenador léxico, que vai executar até o next token ser o final do arquivo. Tudo bem? Então a main é muito simples, né? O lookup. O lookup, gente, vai receber um caractere e retorna o token.
É muito simples. Ele faz o switch no caractere. Se o caractere for abre parênteses, retorna abre parênteses. Se for fecha parênteses, abre parênteses. O mais retorna o operador mais, menos. É bem extenso mesmo, né? Ok? O add char. O add char, o que é que ele faz? Ele pega aquele lexeme e coloca no final o próximo caractere que está sendo estudado. E ele sempre bota o marcador para o último elemento daquele vetor C0, porque é assim que eu termino as strings em C. Certo? Óbvio que vai ter um limite aí de 100 para o tamanho das minhas variáveis e de números, né? Ok? O getChar. Olha o que o getChar faz. Ele vai chamar essa função do C para ler do arquivo um caractere, enquanto não for final de arquivo. E onde é que ele guarda? Em nextchar. Ele usa essas duas funções, também são do C, para verificar se esse caractere ali for uma letra, a classe caractere é uma letra. Se for um dígito, a classe caractere é um dígito. Qualquer coisa é uma classe desconhecida. Quem sabe, na verdade, são os operadores. Ok? Se isso aqui não ocorrer, significa que eu já estou no final do arquivo e posso retornar. Certo? O getNonBlank, simplesmente ele vai verificar com essa função se o caractere é um espaço em branco. Enquanto for, ele vai chamando getChar, que é essa daqui. Tudo bem? E o lex é, de fato, o analisador léxico, né? Ele vai pular o branco e vai fazer um switch na classe do caractere lido. Se for letra, ele adiciona o caractere, chama de novo e vai ficar preso nesse laço aqui, ó. Enquanto for letra ou dígito. Que laço é esse? É esse laço aqui, ó. Letra ou dígito. Né? Enquanto for letra e dígito, ele vai fazendo o quê? addchar, getChar. addchar, getChar. Deixou de ser letra ou dígito. Ele diz que é um token, ou que é um identificador que foi encontrado. Pronto. Volta para o começo. Se começar lendo um dígito, aí ele entra por esse caminho aqui, ó. addchar, getChar. E quando for um dígito, addchar, getChar. addchar, getChar. Ok? Deixou de dígito, ele retorna o token int e termina isso aí. No caso, se for nem letra ou número, ele chama esse lookup pelo caractere. A gente já viu que o lookup trata todos os outros casos, né? Tudo que não é letra ou dígito. Vai retornar operadores. Ok? Ok. E caso seja fim do arquivo, ele joga o lexema fim de arquivo e termina. E termina a função. Ok? Então isso daqui é um analisador léxico simples. O que é que eu estou passando por esse analisador? Eu vou passar essa entrada aqui, ó. Na verdade, essa entrada já está maior, né? Eu vou diminuir para ficar igual no livro. Salvei aqui. Vamos lá. Onde você tiver com esse código, eu guardei aqui nas coisas que eu uso da disciplina de compiladores, mas está no livro, você pode baixar onde você quiser. Ó. Tá ali o front.c. Eu vou compilar com GCC. Compilei. E vou executar. Ele vai ler esse arquivo front.in. Vamos ver o que ele gera? Ó. Token 25. Abre parênteses. De onde é que ele tirou esse código 25? Foi lá no começo, ele pegou na funçãozinha lex. Né, ó. Pulou os espaços em branco. Colocou lá em char class
o que ele leu que é desconhecido. Caso não seja nem letra nem dígito, ele foi lá em lookup. Lá em lookup, ele tem um switch case que, se for, abre parênteses, retorna left paren. Left paren lá no começo é 25. Por isso retorno contra 25. E ele vai fazendo isso aí. Então, você com esse código, seguindo esses exemplos aí do coisa, entende aí o funcionamento básico de um sistema de varredura. Eu tinha colocado aqui outra expressão, né? Válida também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Vamos executar. Vou até tirar isso aqui. Deixar só 1, 2, 3, 4, 5. Então é para retornar várias vezes o código de identificador, 10. E o código do adição, mais 21. Vamos ver se isso ocorre. Ó, 10, 21, 10, 21, 10, 21. E lá no final o end of file. E aí eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou botar um parênteses aqui no meio. Para apimentar aqui. Ó. Lá no meio ele achou o parênteses, né? Agora isso aqui faz sentido? Vamos ver? Ele retornou aqui 26 duas vezes. Mas não tem um pingo de sentido isso aqui. Esse parênteses está fazendo o que aqui? Está dando prioridade para quem? E se eu fizer isso? Ó, e um menos no meio? Todo maluco, né? Ele reconheceu. Ó, o mais, um. Ele não mostrou erro, porque ele só reconheceu os tijolinhos, os números, os identificadores. Né? Eu posso botar aqui ABC. Ó. Se eu chamar, ele reconheceu ó, como identificador ABC. Mas o formato não está de acordo com qualquer linguagem que eu conheça. Porque ele está reconhecendo os tijolinhos. Quem tem que definir se essa sequência de tokens aqui, ó, se essa sequência de números correspondem a uma representação correta da linguagem, vai ser a análise sintática, que nós vamos ver a aula que vem. Ok? Então, gente, eu vou até deixar aqui do jeito que estava. Voltar aqui para a apresentação. Então, gente, o que nós vimos hoje foi a parte inicial aí da vanguarda de um compilador, que é um funcionamento em alto nível de um sistema de varreduras. Amanhã nós vamos continuar vendo a análise sintática. Mas você perceba que a varredura só vai retornar os tijolinhos válidos, né? Como é que eu faço as regras para criar sentenças e estruturas? Isso vai ficar para análise sintática. Ok? Diego e Fernanda, né, assistiram hoje. Eu vou parar a gravação agora e deixo espaço para caso vocês queiram fazer alguma dúvida que não fique gravado, ok? Então eu vou